A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Revelação de Deus confronta o secularismo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje, lição de número 5, comentaremos a revelação de Deus confronta o secularismo. Então, meus amados irmãos, hoje estaremos comentando um fato narrado no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Vamos hoje falar do sonho do rei Nabucodonosor. Será que você, eu já tive, não sei você, já teve alguma experiência de ter um sonho e no outro dia você se acordar, saber que sonhou e não se lembrar do sonho? Pois bem, é justamente dentro desta mesma ansiedade, vamos falar assim, não tão quanto ao do rei Nabucodonosor, porque nós vamos ver que era um povo idólatra, rodeado de misticismo, dessas coisas que achava que os deuses, quando faz esquecer o sonho, é porque está perdendo a benevolência, está ali sendo atacado de alguma forma pela ira dos deuses. Então, é nesse contexto que nós vamos adentrar. As pessoas sonham, como o Nabucodonosor sonhou. Entretanto, o sonho de Nabucodonosor veio da parte de Deus. Isso nós temos que entender e ficar cientes que nem todos os sonhos eles são revelações de Deus. Porque há pessoas que estão confundindo as coisas por aí. Sonha todo dia e acha que todo dia teve uma revelação de Deus. Não é por esse caminho que a Bíblia nos mostra e nos ensina. Porque 99,9999% dos sonhos não são revelações de Deus. Isso tem que ficar claro. Então vamos adentrar já no primeiro tópico da lição, falar sobre o sonho perturbador do rei Nabucodonosor. Neste ponto, nós já vamos ver que, após o jovem passar pela sua formação ali intelectual, como nós estudamos em aulas anteriores, agora eles estão sendo provados veementemente, e a prova é de tal maneira que, caso a revelação não fosse dada, eles poderiam morrer, vinha a morte, porque este foi o decreto do rei Nabucodonosor. Então esta é a primeira crise, vamos falar assim, que Daniel com seus amigos estão a enfrentar na Babilônia assim que assume as suas posições após a sua formação justamente naquela região, naquela localidade longe da sua cultura. Pois bem, isso, como nós falamos anteriormente, sonhar e se esquecer é normal. Você certamente já teve um sonho assim, eu já tive, e é normal, e nós não ficamos preocupados, mas agora o que nós estamos querendo mostrar para os irmãos é que é justamente para a gente hoje, para os nossos dias, isso é comum. Mas na superstição oriental da época, isso era um mau presságio. Isso estava indicando a ira das divindades. Então, meus amados irmãos, o rei ficou perturbado. E essa perturbação dele, ele queria descobrir que sonho ele sonhou, que ele esqueceu, e a sua interpretação. E o que é que ele faz? Chama do seu reino todas aquelas pessoas que trabalhavam com adivinhações, sejam magos, astrólogos, encantadores, caldeus, e ele chama todas essas variedades de pessoas justamente para que aquelas pessoas revelassem o sonho que ele teve, que nem ele mesmo se lembrava. E foi lá, magos, foram os astrólogos, foram os encantadores, foram os caldeus, e todos chegaram a uma mesma conclusão. O que o rei está pedindo é coisa impossível, é difícil. É difícil. Por quê? Porque para eles falar alguma coisa, eles precisavam de alguma informação.
Se o rei, porventura, se lembrasse do sonho e contasse o sonho para qualquer um que estivesse ali, eles iriam, pela racionalidade humana, atribuir algumas coisas como se fosse a interpretação do sonho do rei. Mas Deus é tão grandioso que nem o sonho o rei se lembrava. Porque Deus sabia, meu irmão, se o rei se lembrasse do sonho e contasse, aquelas pessoas enganariam o rei com as suas palavras mentirosas e falaciosas para agradar o soberano da Babilônia. Mas o autor da lição vai prosseguir falando que esse sonho mostrou a impotência humana daqueles que são que foram preparados para exercer justamente essa função de mago, encantador, dentro da Babilônia, de astrologia. E os caldeus, que foi um daqueles que foram convocados ali juntamente para interpretar o sonho e, acima de tudo, dizer qual foi o sonho, eles perceberam e entenderam a incapacidade de atender ao pedido do rei, pois se tratava de algo extremamente difícil, se não impossível. E eles afirmavam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária como essa. Eles não acreditavam, irmão, nesse tipo de revelação. Embora fosse inserido dentro de religiões pagãs, não acreditavam em revelação. Eram peritos na área do saber. Possuíam uma visão eminente, mas naturalista. Precisavam de dados racionais. Precisavam de dados compreensíveis à mente humanas. E isso era a única coisa que eles poderiam ser capazes justamente de interpretar. E eles estavam preparados, mas para usar a razão diante de qualquer informação que lhe fosse apresentada. Porém, nessa circunstância não. Eles não possuíam qualquer conteúdo que ele pudesse avaliar. Que conteúdo eles têm para avaliar? Não tem nada para avaliar. Não tem sonho falado. Eles têm que descobrir. Deus trabalha, meu irmão, para fazer justamente aquilo que as pessoas acham que não pode acontecer. Para fazer justamente aquilo que é impossível aos olhos humanos. E foi justamente dentro deste contexto que, inflamado de raiva, Nabucodonosor dá a sentença. Nabucodonosor dá a ordem: execute todos os sábios do reino. Neste momento, Daniel e seus amigos, embora não ocupassem posições de destaque, estavam entre os que seriam condenados à morte. Agora imagine a situação desses jovens. Uma crise iminente, em que a vida deles estava em perigo. O que passaria na mente de cada um? Uma coisa é certa: eles não entraram em pânico. Eles estavam cientes do risco. Não permitiram que o medo exagerado e paralisante dominasse-os. E Daniel tem algumas atitudes que ele toma assim que ele descobre dessa sentença que o rei dá para que fosse executada. A primeira atitude que Daniel toma é buscar compreender o que estava acontecendo. E ele usa de sabedoria e de bom senso para justamente conversar com Arioque, que era o oficial do rei. Antes de qualquer ação precipitada, meu irmão, a pessoa precisa ser sábia. Precisa procurar entender a situação. É o que Daniel fez. Procurar entender a situação, porque ele não foi convocado, ele não estava entre os que foram selecionados para irem à presença do rei. Mas ele usa de sabedoria. Essa é a primeira atitude que ele toma, a primeira atitude de Daniel.
compreender melhor o que estava acontecendo. A segunda atitude que ele vai tomar é ir ao rei e solicitar mais tempo. Daniel demonstra justamente essa capacidade de manter a calma sob tão grande pressão, sob tão grande desatino da parte do rei. Daniel mostra-se uma pessoa emocionalmente equilibrada, que não agia de maneira intempestiva. E observe que nesta ocasião, nem sempre as questões elas são resolvidas rapidamente. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, de forma imediata. Não, não é assim. Porque nem sempre Deus trabalha de imediato, por isso a sua palavra diz que o que eu faço hoje tu não entende, mas entenderás amanhã. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e acima dessa terra, ou seja, nessa terra. Então a segunda atitude de Daniel é justamente essa. Ele vai ao rei e solicita mais tempo. E observe que Daniel ele era homem de palavra, porque o rei concede mais tempo a ele. Porque o rei conhecia quem era Daniel. Foi destaque, não só ele, como seus amigos, dentro da Babilônia nos estudos seculares. E o rei atende a esse pedido porque mostra justamente isso. Daniel é um homem de palavra. Daniel não está adiando ao problema, ele vai procurar solução. Era isso que deve se entender. Então a segunda atitude é essa que o Daniel toma, é saber que Deus, ele age, mas não da forma que nós achamos que deveria agir, de forma imediata, não, mas é no tempo dele. A terceira atitude que Daniel toma é justamente compartilhar a situação com os seus amigos. Daniel vai ao rei, pede mais tempo e depois ele vai falar aos seus amigos. Como é bom contar com seus amigos. É bom ter-se amigos em que podemos confiar, em que nós podemos compartilhar as adversidades da vida, as situações perversas, as situações contrárias que vêm nos atacar como servos de Deus, como os crentes fiéis ao Senhor. E Daniel entende isso e tem amigos. Vai, conta os amigos e toma a quarta atitude. Buscar intercessão e pedir misericórdia a Deus. Deus que é o nosso solucionador de causas impossíveis. Há coisas que nós temos capacidade de fazer, mas existem coisas que só Deus pode fazer. E essa situação era uma das quais só Deus poderia agir e fazer acontecer. E Daniel entende isso, por isso a sua quarta atitude é justamente essa: pedir misericórdia a Deus. Pede intervenção a Deus. Buscam a orientação divina, a intervenção divina. Meu irmão, temos que entender isso. E o que aconteceu? Deus contempla as atitudes de Daniel com seus amigos e atende a oração, porque Deus dá revelação a Daniel numa visão durante a noite. E novamente nós temos aqui o que aprender com os jovens hebreus, algumas atitudes que Daniel tem. A primeira atitude que ele tem quando Deus dá revelação a ele é de agradecer, de gratidão a Deus, sabendo que ele não tem capacidade de alcançar nenhuma das coisas que Deus assim concedeu, mas sabendo e entendendo que foi Deus que fez, Deus que agiu e Deus que revelou. Ele agradece a Deus. Em segundo lugar, ele vai também mostrar outra atitude que ele toma, é de bondade. Por quê? Porque ele vai justamente para o rei, ele não intercede somente por ele, mas intercede por todos aqueles que estavam sendo condenados à morte, porque Daniel poderia agir de astúcia e chegar para aquelas pessoas e dizer: não, agora eu vou interpretar o sonho eu vou interpretar porque Deus foi que me deu a revelação, mas eu vou interceder só por mim, por meus amigos. Não, mas ele usa de bondade para com todos, age de benevolência para com todos. Em terceiro lugar, ele
também tem uma atitude de humildade, que é reconhecer que o que foi revelado para ele não foi devido à sua capacidade intelectual, mas devido à sabedoria que vem de Deus, Deus que concede, Deus que faz, Deus que age e Deus que faz acontecer. E Daniel tem essas atitudes justamente quando Deus ouve a oração. Ele agradece, ele é bom e ele age de humildade. E a interpretação gerou a recompensa, porque Daniel dá a interpretação ao rei. O rei vai ser ali colocado ali justamente diante daquela situação que ninguém conseguia, mas deu um tempo a Daniel, e Daniel vai e ora a Deus e Deus dá a revelação, e Daniel agora é colocado perante o rei, vai dar aquela interpretação ao rei, mas não somente a interpretação, mas vai falar do sonho. Então Daniel chega diante de Nabucodonosor e fala justamente o sonho que ele teve, e certamente ele vai rememorando e se lembrando que de fato o sonho foi esse mesmo. Mas o interessante é que Daniel não apenas só conta o sonho, mas também ele interpreta o sonho, mostrando justamente que os segredos de que o rei queria, Deus dos céus é o Deus poderoso que tem a interpretação. E Daniel fala o que o rei sonhou, uma estátua gigante, uma estátua muito grande. E Daniel fala para o rei: a cabeça de ouro da estátua é o rei Nabucodonosor, é o reino da Babilônia. E Daniel começa agora a falar dos pormenores e vai falando que o rei representa a cabeça de ouro, o mais precioso dos metais. E Daniel vai prosseguir falando: os braços e o peito de prata é o Império Medo-Persa. Obviamente que ele não sabia quais eram os impérios que viria, que aconteceria, mas ele fala que os 4 elementos, o ouro, a prata, o bronze, o barro, tudo aquilo representava impérios. Daniel disse isso para o rei Nabucodonosor. Qual rei que estava agora reinando? Não era Nabucodonosor, era a Babilônia. Daniel fala que depois desse reino vai vir outros reinos. E a história nos mostra, e a história nos comprova que de aquilo que Daniel falou, os braços e o peito de prata é o Império Medo-Persa. A história nos mostra isso, porque o tempo passou e hoje compreendemos e entendemos. Na sequência, tem a barriga e os quadris de bronze, que é o Império Grego. As pernas e os pés de ferro e barro, o Império Romano. E os dedos de barro é o Império do Anticristo, que ainda vai vir. O que nós queremos dizer com isso? Que essa estátua, meu irmão, ela ainda está de pé. Aquela estátua que representa os reinos deste mundo que Daniel viu, que Daniel, na verdade, interpretou, que Deus mostrou a Nabucodonosor, aquilo está justamente mostrando que essa estátua ainda está de pé. Porque no sonho de Nabucodonosor ele via uma pedra cortada sem mão e vinha e esmiuçava aquela estátua. E aquela estátua era esmiuçada e aquela pedra se fazia uma grande montanha sobre toda a terra. Então, o reino de Deus, na sua plenitude, ele ainda não foi instaurado. Então, o que nós queremos falar com isso é que essa estátua ainda ela está de pé. Os reinos do mundo ainda estão aí. Mas virá o dia que não vai ser um reino que vai advir dessa estátua. Não. Mas vai vir de fora, porque a pedra ela vem de fora e é cortada não por mãos humanas. É algo que vem de fora, é sobrenatural, é algo que vem da parte de Deus. E isso, meus amados irmãos, é o que nos faz descansar. Porque entendemos e compreendemos justamente isso, que aquilo que Deus mostrou,
aquilo que Deus mostrou, aquilo que só Deus tem a competência e a capacidade de revelar. Ele nos revelou para que ninguém ficasse enganado, mas que compreendesse justamente tudo aquilo que Deus está traçando na história da humanidade. E Deus mostrou através de Daniel que ele tem o controle de todas as coisas. Daniel certamente poderia não estar entendendo naquele momento, mas ele fala para o rei que aquilo vai acabar. Não só os impérios mundiais, mas como o reino babilônico iria acabar, porque ele fala, o teu reino terá um fim. Vai vir outro reino depois do teu. E ele não meça as palavras para falar ao rei sobre a revelação que Deus deu para ele. E essa revelação de Deus é o que causa, meu irmão, aversão justamente a esse tempo pós-moderno ao qual nós estamos inseridos, que vai falar justamente sobre esse tempo de secularismo, onde existem pessoas assim como aqueles sábios lá, aqueles astrólogos, aqueles magos, aqueles encantadores, os caldeus, não acreditavam no sobrenatural porque eles criam que o sobrenatural, os deuses dele não tinham contato com a humanidade, um pensamento errado no caso, porque primeiro eles estavam adorando as deuses que não é Deus, estava alheio às coisas de Deus. Mas Daniel, que conhecia verdadeiramente a Deus, entendia que o sobrenatural pertence a Deus. E o homem espiritual, a Bíblia fala sobre isso. Discerne a tudo e a todos, mas por ninguém é discernido. E Daniel, como homem espiritual e como a igreja é hoje, o corpo de Cristo, e não age por vista, não vive por vista, mas vive pela fé. Compreende e entende o sobrenatural de Deus agindo na humanidade. Os ateus estão aí, os secularistas estão aí, os relativistas estão aí, nenhum acreditando no sobrenatural de Deus. E nós vemos com essa história de Daniel que causa esse alvoroço na sua mentalidade, porque a Bíblia já mostrava como aconteceria os impérios mundiais. E essa estátua ainda está de pé. Isso que tem que ficar claro para que nós possamos entender. E além de tudo isso, meu irmão, esse episódio vai mostrar justamente essa dimensão espiritual, essa dimensão sobrenatural da vida e a revelação divina. Então acreditamos por isso num Deus que ele se revela e revela os seus planos ao homem, seja de forma geral, seja de forma especial, seja incluindo sonhos, seja incluindo visões. Meu irmão, sem renunciar à revelação, o crente faz uso de sua racionalidade para conhecer aquilo que Deus concede ao ser humano, porque Deus dá revelação para Daniel, mas a capacidade de expressar aquilo que Deus mostrou vem justamente da racionalidade de Daniel, de compreender e entender e transmitir a mensagem que Deus deu para ele de forma clara para que as pessoas entendam. Então isso é que é o sobrenatural de Deus. Deus fala, Deus revela e o homem tem a capacidade cognitiva de usar a sua razão, a sua racionalidade justamente para transmitir a mensagem de Deus para aquele que necessita ouvir, seja ele crente ou seja ele descrente. O que nós temos que entender é que Deus ele fala, Deus ele revela e Deus mostra. Então, meus amados irmãos, o mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação é o mesmo que continua a se revelar em nossos dias. Assim como ele mostrou a sua sabedoria e poder na vida de Daniel, ele ainda hoje demonstra a sua presença e cuidado por meio das suas revelações. Podemos buscar a Deus em oração, meditar na sua palavra e estar atento à sua voz, sussurrando em nossos corações, para nos dizer e para nos orientar de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Basta apenas nós sabermos a quem direcionarmos as nossas petições. Basta apenas nós sabermos a quem direcionarmos as nossas orações.
Basta apenas nós sabermos interagir de forma certa, de forma correta, para que Deus venha agir na nossa vida, mas não por méritos nossos, mas não por nossa intelectualidade ou por nossa sabedoria, mas pela sabedoria, pelo poder, pela preeminência de tudo aquilo que vem de Deus. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 5, a revelação de Deus, confronta o secularismo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.